Bom, deixa eu dar boas-vindas aqui ao Deltan Dallagnol. Boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista mais uma vez, Deltan. Boa noite, Cláudio. Uma alegria, honra estar com você aqui no Papo Antagonista mais uma vez para conversar sobre assuntos de interesse público, combate à corrupção, reação do sistema contra a Lava Jato e por aí vai. Bom, a reação do sistema está aí, o TCU hoje condenou você, o Janot, a ressarcirem os cofres públicos por recebimento de diárias, de passagens, de gratificações durante o período da Força-Tarefa da Lava Jato. E nós acompanhamos aí o julgamento, acompanhamos inclusive a sua defesa, a manifestação do seu advogado, que deixou claro que você mesmo nem recebeu, né, essas diárias, enfim, mas melhor é você mesmo fazer a sua defesa diretamente aqui. Naturalmente, essa é uma decisão que nos causa surpresa, não nos surpreende, mas nos causa surpresa institucional, né? A gente fica realmente assustado com a capacidade de reação e de perseguição. Mas, enfim, eu quero a sua avaliação. Como é que você entende essa decisão? O que você pretende fazer? Legal, Cláudio. Bom, Cláudio, eu não vou apresentar minha defesa aqui, vou apresentar os fatos como eles são. O que estava em jogo, em discussão nesse caso no Tribunal de Contas? Estava em jogo se a decisão de você montar uma força-tarefa de especialistas para atuar num caso de repercussão nacional, recuperar dinheiro, colocar gente atrás das grades, foi uma decisão sábia, econômica ou não. Se tinha alguma possibilidade melhor, mais econômica, para a gente fazer a mesma coisa. É isso que tem em jogo. O que não está em jogo nessa discussão? Não tem jogo se houve qualquer tipo de apropriação de dinheiro público, não está em jogo se procuradores ganharam diárias sem trabalhar, não, nada disso tem jogo. Todo mundo concorda que os procuradores trabalharam, que as diárias foram pagas por deslocamentos, que as pessoas vinham para Curitiba trabalhar, que eram especialistas dos temas, tudo isso digamos, não é objeto de discussão, tudo isso é área de concordância. Só que um ministro da área política, que foi o ministro Bruno Dantas, instaurou esse processo e levou ele à frente contra todo mundo, porque todo mundo falou que as decisões foram sábias, as decisões foram econômicas, tanto é que foram investidos 3 milhões, 4 milhões para recuperar 15 bilhões de reais. Quer uma coisa mais sábia do que isso? Você investir o dinheiro e recuperar 7 mil vezes mais? E se você tivesse feito com pessoas que não eram especialistas, muito provavelmente esse resultado não teria acontecido ou não chegaria perto disso. Então foi um investimento muito eficiente economicamente. Agora, o ministro levou isso à frente contra 14 manifestações técnicas de 5 instituições diferentes. Então você teve o Ministério Público Federal dizendo que estava tudo certo e regular, a auditoria interna dentro do Ministério Público Federal, independente, dizendo que estava tudo certo. Você teve vários procuradores gerais falando, secretários gerais, procuradores-chefes. Aí você teve a área técnica do Tribunal de Contas da União por 2 vezes. Aí você teve o Ministério Público do Tribunal de Contas falando que estava tudo certo. Aí você teve a Associação Nacional dos Procuradores da República defendendo, falando que está tudo certo. E você teve a Justiça Federal em primeira instância falando, olha, tem indicativos de que o ministro que está tocando esse caso quebrou a impessoalidade, está atropelando tudo, e se tivesse qualquer irregularidade não teria nada a ver com o Deltan. Por quê? Porque o Deltan não recebeu, não pagou, não autorizou, não atuava na área administrativa e sim nas investigações e processos. Então, a condenação que você vê hoje é uma invenção, é uma peça de ficção que busca responsabilizar quem não é responsável, se vingando da Lava Jato e de quem combateu a corrupção. É uma peça de defesa de um sistema corrupto, é uma peça que manda uma mensagem para a sociedade de perda de esperança, de não combate a corrupção. Não ousem combater a corrupção, não ousem enfrentar o sistema corrupto, que vocês vão se ferrar, que a gente vai pendurar vocês na forca. Uma forca de 3 milhões de reais em que a gente está pendurado nessa forca por conta de 4 ministros que tomaram decisão na área política, superando toda a área técnica, e 4 ministros que, diga-se, Cláudio, foram delatados na Lava Jato. E aí os procuradores que fazem a Lava Jato são investigados, condenados pelos ministros delatados na Lava Jato, investigados por práticas de corrupção, lavagem de dinheiro e por aí vai. São todos muito imparciais, né? Como eles gostam de dizer. Me chamou muita atenção a manifestação do Aristide Junqueira, advogado aí de longa trajetória, que fez ali uma sustentação oral por parte da Associação Nacional dos Procuradores, e ele colocou 4 pontos que
desmontaram, na minha opinião, a tese do Bruno Dantas, que foi corroborada pelos seus colegas ministros, né? Primeiro, a questão de mérito. Ele diz que no processo não se provou, de forma alguma, a existência de prejuízo ao erário ou falta de economicidade, como você acaba de dizer. Ao contrário, né, o que houve foi um combate à corrupção. Não se gastou dinheiro mais do que se devia para combater a corrupção. Na verdade, o que se recuperou ultrapassa muito mais qualquer tipo de gasto com as equipes, né? Eu acho que você sintetizou muito bem com a palavra investimento. Acho que nunca se investiu tão bem no combate à corrupção no Brasil. Aí ele fala uma segunda questão, que é o seguinte, é a competência da segunda Câmara Ordinária lá, que é a segunda turma, né, do TCU, porque ele diz o seguinte, olha, o que a gente está julgando aqui é a autonomia financeira do Ministério Público. Então, isso deveria, no mínimo, ser discutido em plenário. E aí eu já vou passar a palavra para você, que eu quero saber o que você vai fazer, se vai recorrer ao plenário. Depois ele fala o seguinte, ele aponta falhas na instrução processual por parte do Bruno Dantas. Por quê? Segundo ele, ela está inconclusa. O ministro propõe citar, né, como houve aí, procuradores gerais que atuaram na época da Lava Jato, mas esquece que os atos administrativos deles foram autorizados pelo Conselho Superior do Ministério Público, que é composto por 10 pessoas, 10 integrantes que não foram citados, não foram intimados. Então, assim, por fim, ele diz o seguinte, olha, a representação que originou esse processo, ela foi assinada por um único partido, que, curiosamente, é o partido político que foi o principal atingido por essas investigações. A gente está falando do PT. E aí ele alertou, olha, o tribunal está sendo usado por um partido político para efeitos políticos, que é justamente impedir que você concorra nas eleições. Ju, eu vou começar por esse último ponto que você levantou. O tribunal está sendo usado por um partido com fins eleitorais. Veja como que o tribunal agiu. O tribunal selecionou o que queria investigar. Ele selecionou dizendo assim, olha, vamos deixar de lado o caso da Força Tarefa do Rio de Janeiro, vamos deixar de lado o caso da Força Tarefa Greenfield e as outras Forças Tarefas que funcionaram igual. Por que deixar do lado? São todos os casos iguais. Por que eles deixaram de lado? Porque eles tinham um foco especial na Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba e na PGR. Uma interpretação, uma hipótese que explica isso é o fato de que são os únicos casos em que você tem pessoas saindo e concorrendo às eleições para tentar mudar esse sistema corrupto que existe. Eu não vejo outra explicação para isso. Eu não consigo ver outra explicação. Além disso, ele fez isso em tempo recorde. Tramitou esse processo em cerca de 3 meses, quando os processos dos corruptos da Lava Jato estão lá no TCU aguardando o julgamento há anos. Há anos. E aí ele processa em 3, 4 meses aí e nos condena logo antes agora do registro das eleições. Por quê? Porque está óbvio por que eles estão fazendo isso. Está óbvio que é uma reação do sistema político passando por cima de toda a área técnica. Então, a gente vê uma reação do sistema político, a questão a gente, brasileiros, a gente vai deixar assim? Aí vai deixar o sistema mandar o recado de que a gente não pode combater a corrupção? De que juízes e procuradores e policiais que combaterem a corrupção vão se ferrar no futuro? Pendura numa forca alta para que ninguém mais faça isso? A Lava Jato foi uma rebelião dentro da lei contra os corruptos que nos saqueiam há séculos. Padre Antônio Vieira, em 1650, dizia que o verdadeiro ladrão não era o ladrão de galinha que roubava e era enforcado. Eram os governantes que roubavam e enforcavam. O que a gente vê hoje são os governantes corruptos roubando e enforcando quem combate a corrupção. Eu falei com o Janot e ele fez ele pontuou algumas questões que eu achei que são bastante interessantes para a nossa conversa aqui. Primeiro que ele lembrou que esse modelo de força-tarefa ele foi inaugurado em 2003, inclusive já no início da gestão do Lula, já com o PGR indicado. 2003, na época, a gente tinha aquele escândalo das CC5, das contas CC5, mas o TCU não se prestou a verificar se houve pagamentos irregulares, etc. e tal. Inclusive, eu acho até curioso que o Bruno Dantas ficou falando, poxa, 7 anos, a Força Tarefa durou 7 anos. E em 7 anos, o que eles estavam fazendo?
né? Se havia uma suspeita de pagamentos irregulares, essa auditoria e esse processamento, essa representação poderia ter sido feita, a representação poderia ter sido feita lá atrás, dizendo, ó, vocês estão aí com um modelo que está muito custoso. Aí o Janot me disse uma coisa que eu acho que torna ainda mais frágil esse relatório do ministro Bruno Dantas, que é o seguinte, quer dizer, ele faz uma crítica contundente ao modelo, dizendo que é um modelo dispendioso, mas não apresenta nenhum modelo alternativo. Quer dizer, como é que você faz uma crítica dizendo que esse modelo gasta mais e você não compara esse modelo com outros modelos? Chega a ser um assinte à inteligência de qualquer pessoa, de qualquer contribuinte pagador de impostos. É surreal, Cláudio. É surreal, porque realmente eles falaram, esse modelo é muito caro, mas para você dizer que esse é caro, você tem que comprovar que uma alternativa é mais barato. E eles não fizeram a conta no processo. Isso foi, inclusive, uma das coisas que você mencionou, que o Aristides Junqueira levantou lá no começo. Eles não mostraram, não fizeram a conta para mostrar quanto que custaria o modelo alternativo. E, segundo as contas que algumas pessoas fizeram lá nos autos, o modelo alternativo seria mais caro. Só que ele não queria abrir para instrução, ele não queria uma perícia, um laudo, trabalhar isso e levantar os números, porque poderia prejudicar a tese da condenação e porque ele queria atropelar e julgar rápido antes das eleições. Essa é a visão, eu não consigo ver outra alternativa. Essa é a hipótese que, para mim, explica essa realidade. Então, veja aqui, o que eles fizeram foi fazer um corte espacial, dizendo as outras lava-jatos não, só de Curitiba e o PGR. Agora, além desse corte espacial, eles fizeram um corte temporal. Quem instaurou foi o Janot, mas quem prorrogou foi a Raquel Dodge e foi o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E aí, o Bruno Dantas exclui os outros e concentra só no Janot. Por quê? Não sei. Não sei. Qual é a hipótese que explica isso? De novo, a hipótese de que é o único que é candidato. Eu não consigo ver outra razão para excluir. Ah, não, mas foi quem montou. Não, mas tem responsabilidade tanto quem monta como quem prorroga. Aliás, ele não tem responsabilidade para as prorrogações, porque as prorrogações não são automáticas. Ninguém é obrigado a prorrogar. Então, ele teria responsabilidade lá atrás só para montar pelo período em que ele esteve lá. Mas não, o Bruno Dantas colocou na conta dele tudo e isentou de responsabilidade os outros porque ele estava fazendo um corte na realidade. E é a mesma razão que me leva a acreditar que hoje ele afastou todo mundo que recebeu, porque ele quer concentrar só em quem? No Janot e em mim, e não tinha como excluir lá o coitado do João Romão, que foi o procurador-chefe que encaminhou o ofício para Brasília. E como ele concentrou em quem, segundo ele, teria instaurado o modelo de investigação, ele não tinha como excluir o João, que estava lá no começo. Agora, ele falou que eu fui responsável pelo modelo, e qual é a prova que ele tem? Ele falou, notoriamente foi, peraí, eu juntei documentos mostrando que quem pediu foi o procurador natural da época, que não era eu, que eu fui entrar como designado. Aí ele fala, não, mas o Deltan, no livro dele, ele fala que ele indicou. Eu sugeri nomes sim, mas eu sugeri nome é opinativo, não é decisório. Eu sugeri alguns nomes, coloquei à disposição e quem decidiu foi Brasília, foi a Procuradoria-Geral. E mais, ainda que eu tivesse escolhido os nomes, isso não implica qual que é o regime de trabalho. Se o regime vai ser de diária, de deslocamento, de remoção, isso que decide é a administração junto com o procurador que é indicado, que vai ser designado. Então, mais uma vez, não tinha nenhuma relação comigo e ele me catapulta para dentro do processo, não para fora, para dentro do processo, ele me varre para dentro do processo. Com qual objetivo? Qual a hipótese que explica isso? Eu não vejo outra hipótese que não seja uma hipótese de buscar derrubar minha candidatura, macular a Lava Jato antes das eleições. E a gente está falando de um ministro que estava no jantar de lançamento da candidatura do Lula, de um ministro que é apadrinhado político de Renan Calheiros e que foi delatado no Lava Jato junto com os outros ministros. Como que a gente vai entender essa decisão? Como explicar essa decisão? Que não bate com a área técnica, que tem todos esses recortes esdrúxulos e que, além de tudo, é de ministros que têm todas essas relações aí com o ambiente político e foram delatados no Lava Jato. Fica difícil, assim. Eu tô esperando a manifestação dos garantistas, mas nenhum apareceu até agora. Deltan, você disse mais cedo numa nota à imprensa que vai recorrer ao plenário do TCU, que é esse tribunal político. Você tem esperança de conseguir um efeito suspensivo dessa decisão no plenário do TCU? Tem algum outro recurso, algum outro caminho no próprio judiciário para contestar essa decisão, o próprio relatório? Você mencionou aqui uma série de questões que tornariam, em tese, o Bruno Dantas suspeito para tocar para frente qualquer tipo de investigação nesse sentido. Legal.
olha só, desculpa, eu estava vendo aqui uma chamada aqui que estava entrando. A gente vai recorrer sim, e esse recurso, Cláudio, que a gente faz para o plenário, ele tem automaticamente o efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Ele suspende os efeitos da decisão, ou seja, a decisão dessa Câmara que nos condenou não está valendo até o julgamento do recurso. Aí você me pergunta, você tem esperanças em relação ao julgamento no plenário? Olha, 4 nos condenaram, o plenário tem 9. A gente teria que ter o voto dos outros 5. Eu, sendo bem franco, acho improvável que a gente consiga o voto dos outros 5 todos. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas ali que são técnicas vão fazer ponderações, opiniões, vão defender aquilo que é certo, vão defender aquilo que as áreas técnicas todas falaram. E se a gente perder esse recurso, o que acontece? Aí a gente recorre para o judiciário. Aliás, já recorreu para o judiciário uma vez, e o juiz já disse que existiam indícios de quebra de impessoalidade do ministro Bruno Dantas, e disse que ele atropelou procedimentos, e disse que, ainda que tivesse alguma irregularidade, não seria de responsabilidade do Deltan. Ou seja, o juiz vai dizer isso e vai me afastar do caso e vai suspender o processo do Tribunal de Contas. É o que tudo indica a decisão já tomada em momento anterior. Agora, por que aquela decisão tomada no momento anterior não está valendo hoje? Não está valendo porque a União levou isso para o tribunal manteve a decisão em nosso favor, aí levou isso para o STJ. E no STJ caiu com o presidente do STJ, que teve o filho acusado pela Lava Jato, e morram de inveja quem tem processos esperando há anos nos escaninhos do STJ, mas o presidente, em 2 dias, suspendeu a decisão que beneficiava a gente, que beneficiava a Lava Jato. O presidente que teve o filho acusado pela Lava Jato. Mas mudou o presidente. Mudou o presidente, que entrou foi uma ministra com perfil mais técnico, e eu tenho esperanças de que a gente vai conseguir suspender e manter a suspensão, e não vai mais ter problema em relação a isso, que a gente vai conseguir defender o nosso trabalho e avançar, até porque tem um prazo para impugnação de candidatura, sabe? Então, eu acho que assim, é inevitável a gente concorrer nas eleições, eu não vejo como eles possam impedir a gente de concorrer nessas eleições, e eu acredito muito firmemente que a gente vai conseguir derrubar isso facilmente na justiça, esse processo, porque é muito absurdo, é absurdo demais, como a gente está falando. Eu admiro o teu otimismo, diante de todos os fatos recentes, né, dos últimos anos. Deltan, muito obrigado aqui pela tua participação no Papo Antagonista, o programa permanece aberto. Você quer deixar alguma mensagem aí para os seus eleitores e para os cidadãos de uma forma geral? Tem muita gente indignada se manifestando no Twitter, você já teve aí várias outras figuras e outros candidatos até também manifestando solidariedade ao caso de vocês. Fica aí o espaço para a tua mensagem. Obrigado, Cláudio. Eu quero agradecer todo mundo que se manifestou, está se manifestando lá no Twitter, no Instagram, de modo favorável a gente, manifestando sua indignação. A gente não pode deixar isso barato, a gente tem que mostrar que não é só a corrupção que contra-ataca, a gente tem que mostrar que a integridade, que o brasileiro de bem, que a honestidade também contra-ataca. A gente precisa mostrar que a gente não aceita mais a corrupção, que isso acho que fique numa página virada da nossa história, uma página de 400 anos, e que agora a gente quer um país melhor, a gente quer construir, a gente vai construir, levando ao Congresso Nacional um grande número de pessoas que têm um compromisso efetivo com o combate à corrupção. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está nos apoiando, todo mundo, aos 80% dos brasileiros que apoiam a Lava Jato, quero agradecer a todo mundo que se manifestou nas redes sociais, por mensagens hoje, ontem, e quero agradecer a todo mundo que está doando para a nossa vaquinha eleitoral, que está na frente de todas as vaquinhas do país. A gente ainda falta bastante ainda para a nossa meta, então quem não conhece, vai lá, se informa, doa para a gente precisa arrecadar para a gente não usar o fundo eleitoral, a gente vai fazer o máximo para não usar o fundo eleitoral, e a gente entrar no Congresso Nacional para levar essa causa do combate à corrupção. Cláudio, você disse que você admira o otimismo. Eu queria te dizer o seguinte, com Ariano Suassuna, eu queria te dizer que o pessimista, ele pode ser mais realista, mas ele é chato. E o pessimista, ele nunca vai chegar lá, porque ele nem acredita que ele pode chegar lá, então ele nem tenta. O pessimista, ele faz profecias autorrealizáveis. Ele diz assim, eu nunca vou conseguir, então não vou tentar. Está na cara que ele não vai conseguir, porque não vai nem tentar. O otimista, com Ariano Suassuna, é um bobo. É um cara que está viajando nas nuvens, que acha que tudo vai dar certo, que se descola da realidade. E com Ariano Suassuna, eu quero dizer que bom mesmo é ser realista e esperançoso. Eu reconheço que o problema é grande, que a gente enfrenta um grande mal, a gente enfrenta um demônio poderoso da corrupção, a gente enfrenta um sistema corrupto que corrói as entranhas do nosso país. O monstro é gigante, mas eu acredito que juntos a gente pode enfrentar esse monstro, a gente pode vencer, como a gente já venceu uma vez a Lava Jato.
E se juntos a gente conseguiu fazer uma lava-jato, juntos as pessoas se mobilizaram para me ajudar quando eu fui condenado naquela condenação do Lula. 12 mil pessoas, em 36 horas, depositaram mais R$500 mil na minha conta. Juntos a gente é capaz de fazer muito mais, a gente é capaz de mudar o Brasil, de levar muita gente boa para o Congresso e de fazer essa página infeliz da corrupção ser apenas uma página passada no livro da nossa história. Tá certo. Obrigado mais uma vez. A gente se fala. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.